E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem tá no PEN trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje eu vou falar de um assunto muito interessante que é a metafísica de Aristóteles. O que seria a metafísica de Aristóteles? Basicamente é o sistema filosófico do Aristóteles na visão de mundo, sobre como que o mundo funcionava, como que o universo funcionava, como as coisas além dos nossos sentidos funcionavam. Então era a forma de ver o funcionamento do mundo, sem ser como eu vejo o mundo. As coisas acontecem sem eu ver como elas acontecem, o que faz com que as coisas aconteçam. Não apenas o que eu vejo no caso, é como funciona. Né? Uma reflexão, né? Sobre como funcionam as coisas, certo? Acho que deu para entender. E metafísica seria justamente isso. Metafísica é um sistema filosófico que explica coisas além dos sentidos do homem, que é uma visão completa sobre como as coisas são, independente do papel do homem nela, certo? Você engloba até mesmo o papel do homem, mas é muito mais amplo do que isso. A metafísica dá para descrever como um sistema filosófico da visão sobre questões maiores do que o homem, sobre o todo, certo? Então, bom, como vocês podem ver, eu estou no canto da tela, né, e na tela está um slide. Hoje eu vou testar um sistema diferente de fazer vídeo, para não ficar só eu falando um monte de coisa e às vezes uma imagem ou outra e tal. E vou mostrar uma apresentação de slides, né? Eu usei ela para dar uma aula um tempo atrás, para um trabalho da faculdade. Então eu vou aproveitar os slides e vou falando, até porque eu vou falar basicamente a mesma coisa, né? Eu estou usando como base um artigo do Luiz Peduzzi, que ele é da UFSC, né? Que é a Federal de Santa Catarina. E o artigo é Física Aristotélica, por que não considerá no ensino da mecânica? No caso, eu não vou falar sobre ensino nem sobre física, certo? Mas ele descreve bem o sistema aristotélico, a metafísica de Aristóteles é um bom sistema, né? Tem os livros da metafísica de Aristóteles que dá para comprar, eu ainda não tenho, certo? O que eu vou fazer é basicamente explicar a metafísica de Aristóteles de uma forma resumida, que todo mundo consiga entender. E por que ela é tão importante, gente? A metafísica de Aristóteles, essa visão de como o mundo funciona, como as coisas funcionam, ela durou até o final da Idade Média, durou lá até a época de Copérnico, Kepler, Galileu, só eles que quebraram esse pensamento de Aristóteles. Então isso durou muito tempo. Por quê? Aristóteles ele era uma das pessoas mais inteligentes do mundo. Ele é visto até hoje por historiadores, né, como está vendo no próprio Reich. Ele é visto como uma pessoa mais inteligente do mundo para muita gente. Então não é surpresa para ninguém que Aristóteles é um cara muito inteligente. Tanto que diziam antigamente, se você quer aprender alguma coisa, leia Aristóteles, vá atrás de Aristóteles. Então você tem que ir atrás dos livros do Aristóteles, dos escritos dele para aprender alguma coisa. Isso desde lá da antiguidade, gente. Então, assim, ele criou uma visão de mundo muito bem construída, muito bem argumentada e que descrevia realmente como muitas coisas funcionavam e que levou muito tempo para alguém quebrar. E como que ela durou mais do que o tempo dos gregos, né? Os romanos se apropriaram da visão do mundo dos gregos e aí teve a mudança da igreja, né? No poder de Roma e tal, e a era do cristianismo. Só que eles pegaram esses conhecimentos que já vinham de Roma, que vinham por sua vez da Grécia, de Aristóteles. E a igreja se apropriou e ela fez algumas adaptações desse pensamento mais tarde. Então, para Aristóteles, né, o céu, digamos, o céu bíblico seria, né, porque para Aristóteles não tinha céu bíblico, né, não acreditava no cristianismo.
Mas na visão de Aristóteles, o motor divino, a divindade, ela ficava para fora, para depois das estrelas, ficaria o céu, né, o céu cristão, ficaria depois das estrelas. E aí você teria, eu não lembro exatamente quantas canadas são, acho que são 7 canadas ou 8. Deixa eu só dar uma verificada aqui no artigo. 7. Você tem 7 canadas divinas, né? Celestes, eu vou mostrar. 7 canadas celestes. E a sétima é o motor divino. E o Santo Agostinho, que foi um cara extremamente inteligente, que moldou muito do pensamento, da visão de mundo da igreja, ele fez o quê? Se o céu está 7 canadas para cima, ele tirou 7 canadas para baixo da terra. E o inferno fica na sétima. Então o céu fica 7 canadas distante de nós, só que o inferno também fica 7 canadas longe de nós. Ou seja, o céu e a salvação estão muito longe. Só que o inferno também está igualmente distante de nós. Então não é uma missão impossível ir para o céu. O céu não está tão distante de nós quanto só parece com as 7 canadas que Aristóteles colocou, e nós estamos aprendendo delas. Enfim, só um parênteses, que vocês sabem que eu gosto de fazer parênteses, né? Então aqui tem uma biografia bem resumida do Aristóteles, eu até já falei o principal aqui, né? Mas bom, o Aristóteles, né, ele era Aristóteles de Estasina, e ele produziu conhecimento para tudo que é área, certo? Então aqui como exemplo tem biologia, astronomia, física, filosofia, teologia, política e várias outras áreas, né? Inclusive Aristóteles foi um dos caras que falou sobre dividir o poder, sobre que o poder tem que ser dividido, que não pode ficar em uma pessoa só no período aí anterior à democracia, né? E bom, não vou abrir nesse assunto, né? Vamos para a metafísica, que é o que importa. Mas enfim, tem que estar frisado que Aristóteles é muito inteligente. E outra coisa, antes de entrar na metafísica, gente, o que eu estou falando não está correto, certo? É uma visão de mundo antiga. Então não pare para pensar que isso é verdade, veja como mentira. Porém, vejam como ele argumenta, como ele constrói, como é inteligente essa visão. E principalmente, pensem na época, Aristóteles ele é de 380 a.C. Então, vejam assim, para a época, a sacada do cara, a inteligência do cara. Então, não é para ver como verdade, não é para ver, nossa, o cara estava viajando, mais esperto que ele. Você tem que lembrar do contexto em que ele está inserido. Ele desbravou, assim, foi o primeiro cara, assim, que a gente tem registro que fez uma visão de mundo e acreditaram nisso por 2000 anos, praticamente. Então, a visão de Aristóteles durou mais tempo na cabeça das pessoas do que as que a gente acredita agora duram. Então, não dá para subestimar de forma alguma, mas não pode ser levado como verdade, tá bom? Então, dito isso, vamos lá. Tá, então, vocês podem dar pause para ler os likes, talvez, mas eu vou falando, dá tempo de ouvir, talvez de ler junto, aí você vê como acompanha, né? Fica mais aberto. Tá, então, Aristóteles, ele olhava para a Terra e ele olhava para o céu, ele olhava para o universo, né? Então, no universo, ele encontrava a perfeição. Com o universo, quer dizer, tudo que tem menos a Terra, certo? Ele chegava à perfeição, ele via estrelas brilhantes e perfeitas, até os planetas, que já sabiam dos planetas, né? Ele via os planetas perfeitos, esferas perfeitas, que faziam um movimento circular no céu. Lembrando, o movimento dos planetas é elíptico, certo? Não é circular, círculos perfeitos. Para Aristóteles era, ok? Então só para ficar um erro já, por exemplo, porque eu não vou ficar apontando os erros, certo? É para apontar o pensamento dele esse vídeo aqui. Então ele via os planetas perfeitos, esferas perfeitas, sem nenhuma falha, que rodavam um movimento circular perfeito, com uma velocidade constante.
Então ele via tudo perfeito para fora da Terra, certo? Só que na Terra ele via o que? O ser humano e tudo que... e outra coisa, os planetas estavam sempre rodando, eles sempre estiveram ali e sempre estarão lá rodando, fazendo o mesmo movimento com harmonia, a mesma coisa. Enquanto na Terra ele via o que? Todas as coisas ruins da Terra, ele via o que? As pessoas nascendo, crescendo e morrendo. Enquanto as estrelas, os planetas, eles não morriam, eles não eram finitos, eles não eram incorruptíveis, eles não se corrompiam, eles não sofriam males, eles eram perfeitos, literalmente perfeitos, eram divinos. Enquanto na Terra você nasce, cresce e morre, os vegetais, os animais. Então a Terra é imperfeita. A Terra é um mundo imperfeito, corruptível e que ele está em constante mudança. Enquanto no resto do universo, né, as coisas não mudam, elas são sempre iguais, elas estão sempre em harmonia, elas já são perfeitas. A Terra não é perfeita, o que é perfeito não precisa mudar, não pode mudar. Já o que é imperfeito vai mudando, né? Então, acho que deu pra entender. Então, para o Aristóteles, né, toda mudança ela tem algo pré-determinado, as mudanças são pré-determinadas. Então, as coisas são como elas devem ser e elas acontecem como elas devem acontecer. Então, por exemplo, nasce um ser humano, ele vai crescer. Por quê? Porque é da natureza do ser humano crescer, se tornar um homem, ficar independente e fazer o seu papel aqui na Terra, certo? Então, é da natureza do homem. Da mesma forma que o que? Se eu pego uma pedra e eu solto ela e ela cai, é porque é da natureza dela que ela caia. E por que é da natureza da pedra que ela caia? Porque ela tem uma tendência a voltar para o seu lugar natural. Então, a pedra, ela é de terra. E o que mais é de terra? O chão. O lugar da terra é no chão. Então, se eu voltar algo feito de terra, ele vai cair. Ele vai cair. Porque ele vai voltar para o seu lugar natural. Então é por isso que quando você solta um objeto de terra, ele cai. Mas aqui eu já vou adiantar, porque eu falo como terra aqui, é elemento terra, não é só coisas de terra, porque se eu pegar o meu celular e soltar ele vai cair, certo? Só que na visão de Aristóteles, no caso do meu celular, né? Mas no celular ele seria feito de terra. Por quê? Porque ele é feito de metal e metal vem da terra. O metal é constituído do elemento terra, certo? Mas enfim, deu para entender. Então, o que é feito de terra volta para o lugar, tem uma tendência a voltar para o seu lugar natural, para o seu estado natural, que é no chão, certo? E por isso que cai, por exemplo. Então, tudo tem uma natureza e tem um destino pré-determinado, digamos assim, certo? Destino do que vai acontecer no futuro, ok? E bom, e ele vê tanto a mudança do tempo quanto a mudança da posição. Então, você vai envelhecendo conforme o tempo e com a mudança que vem com o tempo. Então ele pode mudar de lugar, se mover. Então você não muda, as coisas não mudam só temporalmente, a posição delas também muda, certo? E isso acontece com a natureza no geral, ok? Tá. Então, quando ele olhava para o céu, ele via a perfeição e a harmonia, né? Que é o que eu falei. Só que, para o Aristóteles, os planetas rodavam, tudo rodava no céu, certo? Porque se você olhar, tá tudo rodando. Obviamente, você vai ver o céu, as estrelas vão estar rodando, os planetas rodando, as coisas vão rodando e mudando. Só que,
para ele, né, nessa visão dele metafísica, a Terra estava parada. Por que a Terra estava parada, imóvel? Porque você olha para o chão está rodando? Não. Você está rodando? Não. Então você está parado, a Terra está parada. Até porque, para ele, né, se eu pegar uma coisa e rolar para cima, ela vai cair na anelão, ó. Ok? Opa, agora não caiu na anelão porque eu furei torto, né, ó. Vai cair na anelão. Se a Terra estivesse rodando, eu jogar isso aqui para cima e ele ia cair para um lado. Porque o planeta está rodando, certo? Se ele estivesse rodando, porque para Aristóteles ele não roda. O planeta não se move. O planeta Terra é imóvel, estático. E a Terra fica no centro do universo. Então a Terra é o centro do universo. E por causa disso, o universo é finito. Então para Aristóteles, o universo é finito. Ele é uma esferona, feita de várias esferas, com várias esferas dentro dela. Mas ele é finito, porque se algo é infinito, ele não tem centro. Para ter centro tem que ser finito. E para ele o centro de tudo é na Terra. Então ele havia uma importância extra, né, na Terra, onde vivemos. Certo? Ok. Aí acho que eu pulei. Assim, tá. Então aqui, explicando melhor aquele negócio da pedra, que eu disse terra, né? Aristóteles, ele pegou uma concepção mais antiga, né, do que ele, que vinha de Empédocles, de que no nosso planeta, né, na Terra, as coisas eram feitas de água, terra, fogo e ar, os 4 elementos, igual do Avatar, certo? Tudo é feito dos 4 elementos, certo? E só faltou falar uma coisa dele, né? A Terra é perfeita e o resto a Terra é imperfeita e o resto é tudo perfeito. Menos a Lua. Por que a Lua não era perfeita? Porque se você olha para a Lua, a olho nu, que como dava para ver na época, você vê as mudanças de cor, os buracos, você repara que não é perfeito, que não é esfera perfeita da mesma cor, uniforme, né? Não é perfeito, você vê imperfeições. Então, para o Aristóteles, a Lua, ela era como a Terra. A Lua e a Terra eram as únicas coisas imperfeitas no universo. A Lua é como se fosse uma extensão da Terra, certo? Tanto que você não vê ela rodando exatamente, né? Diferente dos planetas e das outras coisas, ok? Então, tudo era feito dos 4 elementos e eram combinados de forma diferente. Então, por exemplo, a água. A água, ela não é feita só de elemento água. Ela tem muita água. Ela também tem ar. Por que eu sei que na água tem elemento ar? Porque se você pegar no rio, você vê peixes. E os peixes estão respirando lá dentro. Então tem ar na água. Certo? E também, se eu botar a água, ela muda de temperatura. Se eu me molhar, a água vai esquentar depois de um tempo. Então a água tem fogo, né? Que o fogo é relacionado muito com o calor. Certo? E também ela tem terra, porque você pode ver resíduos, né, na água e tal, e você... essa explicação da terra não é muito boa, né? Assim, tem resíduos na água, talvez as bolinhas, não sei exatamente por que ele via tendo elemento terra na água. Mas tudo é uma combinação dos 4 elementos, em diferentes quantidades, certo? Então acho que aí dá para entender melhor, né? E aí, isso na Terra e na Lua, que é o que ele chamava, né, de esfera sublunar, que é a primeira esfera, certo? Eu vou mostrar a imagem daqui a pouquinho, ok? Então,
Da Lua para baixo, tudo era feito dos quatro elementos e era isso que reinava a imperfeição. Porque os quatro elementos não são perfeitos, eles estão sempre mudando, interagindo. E Aristóteles, ele culpava a origem dessa imperfeição para ele vinha da Lua. Porque a Lua, para Aristóteles, ela vivia liberando o elemento fogo para a Terra. Então a Lua trazia um desequilíbrio dos quatro elementos. Era esse elemento fogo que a Lua liberava na Terra que trazia, pelo menos, boa parte das imperfeições, né? E esses elementos estão sujeitos a mudanças, então eles são corruptíveis, né? Eles são imperfeitos. Enquanto isso, da Lua para cima, né? Nas esferas supralunares, além da Lua, tudo é feito de um único elemento divino, que é o éter. Então, às vezes, você escuta muito falar de éter, né, na física, e algumas outras matérias também. Então, você tem o éter como quinto elemento, né, que é uma visão bem antiga, e Aristóteles, não sei se ele criou ela ou se ele já seguia, mas enfim, é uma visão bem antiga e que é presente em Aristóteles. Então, o éter é o elemento divino. Então, como a Terra não é feita de éter, ela não é perfeita e nunca vai ser. Só é perfeito o que é feito do material divino, que seria o éter, o elemento dos deuses, certo? Aí aqui entra uma questão importante, né? Já é uma visão de densidade. Então o que é densidade? Se eu botar uma pena na água, ela vai boiar. Se eu botar uma pedra na água, ela vai afundar. Se eu botar óleo na água, ele vai boiar. Se eu botar petróleo na água, ele vai boiar. Se eu botar sal na água, o sal vai afundar. Por quê? Porque tem a densidade. As coisas mais densas, elas afundam, e as coisas menos densas, elas flutuam sobre as outras, certo? Ok. Então, ele tem uma visão de densidade dos elementos. Então, os dois elementos mais pesados eram a terra e a água. E a água, quer dizer, a terra, ela era mais densa. A terra é mais densa do que a água. Por quê? Se você está entrando num rio, por exemplo, você tem areia, lodo, chão. Você tem chão embaixo do mar, certo? Você tem terra. Não é só água para sempre, você tem a terra embaixo da água. Então isso é bem óbvio. E também, se eu pegar uma garrafa de água e jogar uma pedrinha, a pedra vai afundar na água. Então a pedra é mais densa do que a água, certo? Então a terra é mais densa do que a água. Lembra que eu estou falando sempre dos elementos aqui, tá bom? Ok, então o mais denso é na terra, aí senão você tem a água, e em cima você tem o ar. Como você sabe disso? Porque o mar está para baixo da atmosfera, né? Está para baixo do céu, certo? Da atmosfera que tem ar. Certo? E o fogo, ele está para cima do ar. Porque se eu pegar, se eu fizer uma fogueira, por exemplo, a fumaça que vem do fogo para ele, né? A fumaça, ela vai subir. A fumaça vai subir. Eu estou aquecendo o ar. Eu estou aumentando a quantidade de fogo. Eu estou com a fogueira. Eu estou jogando elemento fogo no ar. E o ar está virando fumaça, que é ar com mais fogo. E esse ar com fogo, né, está subindo. Então o fogo é menos denso do que o ar. O fogo flutua, digamos, no ar, pensando nos elementos, certo? Então, terra mais denso, depois vem água, depois vem ar, depois vem fogo, ok? Então, tem essa visão da densidade. Ou seja, o lugar da terra, do elemento terra, é o mais para baixo possível, é o mais próximo do centro do universo, que é o centro da Terra. Então, se eu falto uma coisa que tem uma quantidade de elemento terra, né, razoável,
essa coisa cai. Aí se eu pegar, por exemplo, água e ferver, ela vai... Primeiro, a água, no seu lugar natural, sem eu fazer uma força, se eu virar o copo, a água não, se eu não virar o copo, a água não cai. Certo? E mesmo que caia a água, eu vou derrubar a água no chão, a água vai flutuar no chão, não vai para debaixo do chão, certo? Então, o lugar da água é acima da terra, certo? E o lugar do ar é acima da água e da terra. Então é o que eu expliquei lá do rio, do mar, que você tem o ar, a atmosfera para cima. E o do fogo é acima do ar, certo? Lembrando que o fogo está associado ao calor. Então, todas as coisas que eu toco, eu sinto na temperatura. Então, tudo tem fogo. Então, tudo tem um pouquinho d'água, um pouquinho de terra. E aí, se eu pegar uma nuvem, por exemplo, na nuvem, ela tem muito elemento fogo nessa visão, né? Então, por isso a nuvem flutua. Ela está alto no ar. Por quê? Porque ela tem muito fogo. Então, o lugar do fogo é acima do ar. Por isso que a nuvem sobe. E por isso eu coloco na coisa, ela cai. Porque a terra volta para a terra. Então, as coisas têm uma tendência a voltar para o seu lugar natural. Elas são pré-determinadas. O destino delas é pré-determinado, é intrínseco, né? Independe, vai além da coisa. A coisa segue um propósito, que é dela. E isso não vai mudar, certo? Então a gente vai nascer, a gente vai crescer e a gente vai morrer. Isso não depende de você. Você não tem como nascer e ficar bebê para sempre e não morrer. Pode não crescer muito, porque pode morrer bebê, mas você vai estar crescendo e vai morrer, certo? Então aí quem quer dizer que é intrínseco, certo? Ok. Então, como eu disse, né? A lua está jogando fogo e empurrando as coisas. Você tem os elementos misturados, né, dentro das coisas, como eu já falei, o exemplo da água, por exemplo, e também de uma fogueira, certo? E das nuvens. Então já tá bem explicado. E aqui vem finalmente o desenho das esferas, né? Eu peguei do próprio artigo, né? Então, ó, tá aqui o desenho, certo? Opa, desculpa. Tá. Então, ó, você tem no centro a terra, depois você tem a água, depois você tem o ar, depois você tem o fogo, depois você tem o fogo, ó, terra, água, ar, eu tô apontando pra mim aí, pior, ar, depois você tem o fogo, depois você tem as esferas planetárias. Então o fogo, ele vai até a lua, aí depois da lua, você vai ter as esferas planetárias, onde ficam os planetas, certo? E aí, depois dos planetas, acima dos planetas, você tem a esfera das estrelas fixas, certo? Aqui, ó. Você tem a esfera das estrelas fixas, né? Que é onde ficam as estrelas, certo? E acima dela você tem o primeiro motor, ou primum mobile, não sei a pronúncia, certo? Que é o motor divino. Então deuses. Os deuses são o primeiro motor, é um motor divino que faz com que as esferas rodem e que aconteça toda essa tendência natural, todo esse movimento, tudo é comandado por esse primeiro motor, o motor divino, certo? Então, aqui está resumido, né, o que eu falei, né? Tudo na Terra é formado pelos 4 elementos. A água evapora porque você aumenta o elemento fogo e ela sobe porque o fogo é menos denso do que a água. E a pedra cai porque ela busca o seu lugar de origem, o seu lugar natural na Terra. Então, para Aristóteles, ele tinha uma visão de força, certo? Porque se eu soltava o seu ar e ele caía, não tinha uma força, não tinha gravidade, tinha uma atração natural dos objetos, porque eles têm uma tendência intrínseca a estarem juntos. Então, se eu levanto uma coisa, eu estou fazendo uma força
para tirar ela do lugar natural. E para ela voltar para o lugar natural, basta que eu pare de fazer essa força. Então, o movimento, o movimento natural, ou qualquer movimento, na verdade, ele só é freado, parado, porque tem uma força maior atuando. Então, eu consigo fazer uma força maior do que a da Terra sobre o celular. Por isso eu consigo manter ele elevado. No momento em que eu soltar ele e parar de ter uma força minha atuando sobre ele, ele vai, sem nenhuma força, voltar para o lugar natural dele. Por quê? Porque é o lugar natural dele. Ele está programado, a Terra está programada a estar na camada mais abaixo do elemento Terra. Então ele vai voltar para lá sem que nenhuma força haja sobre ele, certo? Então, e o movimento dos planetas, né, não é assim. É um ciclo eterno de movimento circular perfeito. Então é um ciclo perfeito, infinito, inalterável, imutável, que dura para sempre. Incorrompível, né? Ou incorruptível, para falar melhor. Ok. Bom, então, calma aí. Então, ó, na cosmologia aristotélica, né, na metafísica aristotélica, as noções de movimento natural e de lugar natural trazem a existência de um universo finito em extensão, ou seja, é finito. Senão não teria feito, né? Isso que a gente tinha falado, né? E existem vários tipos de movimento além do natural, são movimentos forçados. Se eu tacar o meu celular para frente, ele vai voar. E por que para Aristóteles, se eu jogar o meu celular para frente, ele vai fazer uma parábola, né? Ele vai indo para frente e vai caindo. Porque o celular, no momento que eu soltei ele, Danielão, não tem nenhuma força. Porque para Aristóteles, a força requer contato. Então, se não estou, no momento que eu deixei de encostar, eu parei de exercer força sobre esse celular. Porém, a minha força causou um movimento nele. E o que aconteceu? Ele se moveu. Quando ele se moveu, ele roubou um lugar do ar que estava aqui. Então o ar, ele vai tentar ocupar esse lugar e vai empurrar o celular de novo. E o celular vai empurrar e ele vai entrar no lugar de outro negócio de ar. E aí o ar vai empurrar de novo para voltar para o lugar. Então o ar vai exercendo uma força para voltar ao seu lugar natural, que vai fazendo com que a coisa caia, né? Com que a coisa perca força, com que perca velocidade. Porque aí o ar, que a força que o ar vai fazendo contra o movimento é maior do que a força que eu fiz, que causou o primeiro movimento. Por isso que o movimento vai parar. E é por isso que para Aristóteles não existe vácuo. Porque é inconcebível você ter um lugar com que você vai soltar uma coisa, não vai ter nenhuma força sobre ela, e aí ela ficaria se movendo para sempre. Tipo, isso é inconcebível. Até porque se ela vai se mover para sempre em linha reta, então é por isso que não tem vácuo e o universo é finito, certo? Limitado, tem um tamanho, não é infinito, certo? Bom, pessoal, então é isso o vídeo de hoje. É um resumo, né, da visão de Aristóteles sobre o mundo, que foi algo extremamente importante, que foi um pensamento que duraram muito. O próprio Newton era aristotélico em alguns sentidos, e ele teve que quebrando esse pensamento da cabeça dele, tal como Descartes, né, que mudou muito no pensamento sobre o mundo e o universo, teve que fazer esse grande trabalho de quebrar. Que, como vocês podem ver, ele tem muitos argumentos para as coisas, ele explica tudo. Tá, por que aqui é imperfeito? Porque aqui é feito dos 4 elementos. E eles não encontram o equilíbrio porque a Lua está tirando o equilíbrio dos elementos. Por isso que é tudo tão caótico. E com essa descrição dos 4 elementos, você explica tudo. Entendeu? Por que a água evapora, você explica por que as coisas caem. Você explica basicamente tudo com isso, certo? E pensa para uma pessoa da época para tentar contestar isso, certo? Como que vai argumentar contra isso? Então é um argumento muito sólido, é uma visão muito completa. Até, se vocês quiserem comentar
ah, mas isso daqui, como que Aristóteles explicaria? Eu posso responder, e vocês vão ver que dá para responder quase tudo com base nesse pensamento do Aristóteles, né? Mas bom, galera, tem ficado um vídeo longo, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí embaixo também se gostaram desse jeito de slides, né, e tal. Eu nem sempre botei muitos slides, né, mas eu posso fazer para alguns vídeos que precisem de mais imagens, de ter mais coisas, informações para ler e tal. Vocês podem falar, eu tento fazer, né, para as coisas, né. Eu já tenho alguns slides de outras aulas que eu dei, que eu posso usar aqui no canal, se vocês quiserem, claro. Então comenta aí o que achou desse esquema de vídeo, comenta aí o que vocês acharam dos argumentos do Aristóteles, se vocês acharam bons, se vocês acharam interessantes pelo menos. Espero que tenham gostado, peço um like aí, que sempre dá trabalho, trazer esse vídeo aqui pra vocês. Apesar de que esse particularmente nem tanto, né, porque eu peguei um material que eu já tinha pronto, mas eu reli, né, pra lembrar certinho, apesar de que eu lembrava quase tudo, porque eu gosto muito de Aristóteles, certo? E bom, se vocês quiserem mais um vídeo sobre Aristóteles, talvez sobre a retórica, que eu li o livro, sobre a parte de argumentação do Aristóteles, eu posso fazer, ou também para fazer de outros sistemas metafísicos, né? Como o do Descartes, por exemplo. Então, se vocês quiserem, comenta aí embaixo. Também podem comentar outros temas de vídeos. Eu vou deixar o artigo na descrição, né? Então vocês podem ver lá. E as redes sociais também estão lá. Peço para que me sigam no Twitter, que eu estou sempre avisando lá dos vídeos, né? Que o YouTube não está notificando. Também ativa o sininho, quem não ativou. E vou botar na tela aqui não sei hoje, eu vou botar por aí na tela um botão para vocês clicarem para verem algum vídeo que eu vou escolher, recomendar para vocês. Então quem não viu, assista se tiver vontade, certo? E ficamos por aqui, então até a próxima.